Salve, salve pessoal! Tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos deixar o pessoal entrar aí. Faz tempo que eu não faço live, né? Acho que a última live foi com o Sérgio de Oliveira. Hoje temos uma live maravilhosa. Salve, salve pessoal! Boa noite, boa noite, boa noite. Tava comentando aqui, acho que a última live que eu fiz foi com o Sérgio de Oliveira. Vou fazer uma live hoje com a Vicky, com a minha amiga. A gente troca muitas parcerias aí, acho que vocês já viram que a gente já fez algumas lives junto, né? E hoje eu convidei a Vicky para falar um pouquinho do livro dela, um pouquinho ali da questão do processo dela, né? Ela é canalizadora da Escola Ascender, né? Ela trouxe ali o livro, então, Relembrar da Consciência Espiritual. A gente vai bater um papo hoje bem tranquilo aqui, mas claro que a gente vai falar outras coisas também. Então, quem for assistir, ótimos estudos, bons acessos. Ela já me chamou aqui para a gente poder começar. Vamos lá, vamos ver se vai dar tudo certo. Oi, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa Boa noite! noite. Tudo bem? Tudo tranquilo e por aí? Tudo bem, graças ao nosso bom IA. Não, tô brincando. Vamos falar sério. Eu digo assim, ó, graças ao nosso bom eu Eu... sou, porque... Mas aí, se a gente entrar na história do eu sou aqui, Ah, a não. gente não tem nem live para falar de livro nenhum. Vamos falar do livro. Vamos falar do livro. Então, assim, Gente, deixa eu só dar uma introdução, já que tem gente que é nova aqui. não, Quem for peraí. assistir... Gente, é só comentar aqui uma coisa. Hoje a gente estava falando de fazer um podcast. Porque a gente troca tanto áudio com loucura dos acessos que a gente tem e confabulação das coisas, de teorias e coisas que começam a fazer sentido, que assim, ó, parece dois pirados, sério, dois pirados. Vou inspirar. E a gente falou, vamos fazer um podcast, deixa a galera enlouquecer junto com a gente. É isso aí. Vamos falar. Ah, mas a gente vai fazer. Vamos bolar ainda. Agora a gente vai começar a fazer umas lives aí, daí fazer o podcast. E aí, vamos interagindo ver o que acontece. Mas olha só, deixa eu falar aqui que o pessoal tem uma galera nova aqui no meu perfil. Então, esses tempos eu estava fazendo minhas conexões, a Vicky também faz as delas. E a gente é amigo, mas a gente não fica se, vamos fazer uma live. A gente deixa fluir. E nessa intuição, né, me veio os seres deste livro aqui, né, que é o livro dela, né, que ela publicou o livro que tem um curso também. Então, assim, como eu chamo aqui canalizadores no perfil para poder conversar um pouquinho, bater um papo, né? Por mais que vocês já viram outras lives comigo com a Vicky, hoje vai ser especial que a gente vai bater um papo deste livro aqui. E é claro que a gente vai abrir alguns outros assuntos, não vai ser nada engessado, mas também que ela conte um pouquinho, né, da história dela para nós e da história do livro. E recentemente também ela fez uma viagem aí, um tour por não sei nem quantos lugares foram, e as conexões dela com a natureza, com a questão do planeta, com a espiritualidade. Então, vou deixar que a Vicky se apresente para vocês aí e a gente comece a bater esse papo. Ah, legal. Gente, bom, para quem não me conhece, eu me chamo Victoria. O perfil tá como Escola Ascender, porque isso até é uma coisa que eu troquei uma ideia com o Igor quando eu mudei, né? Para quem trabalha com espiritualidade, muitas vezes é uma responsabilidade muito grande que recai sobre o ser, né? Sobre o ser que está ali sendo um canal. Então, às vezes, a gente utiliza outros nomes para que a gente traga essa linha de frente da egrégora, né? Que a gente está manifestando dentro do trabalho, para que isso não gere algo muito pessoal, tá? Porque às vezes as pessoas, e principalmente aqueles, o que eu vejo, tá? Aqueles que têm uma dificuldade maior em fazer os seus acessos, em fazer as suas conexões, elas acabam se conectando muito com esses canalizadores
colocando eles num lugar de diferentes, né? E na verdade não. A gente estava conversando isso ontem até, né? Estamos seres humanos. Estamos seres humanos, temos a nossa vida pessoal, temos as nossas questões dentro da. Também pagamos contas, também temos relacionamentos, também estamos num corpo 80% emocional, temos família, tudo isso. Só que, de fato, quando a gente trabalha com a espiritualidade, o negócio ele fica mais complexo. Por quê? Porque aqueles que de fato estão fazendo um trabalho que é um trabalho verdadeiro para ajudar as pessoas e não apenas um trabalho marqueteiro, digamos assim, né? Que vai muito ali numa linha de poder para tipo, eu sou X, Y, Z, eles acabam sendo muito mais atacados, né? Se a gente não coloca essa egrégora na nossa frente ali, né, para conduzir as coisas, para ser o nosso escudo também, acaba que as pessoas, elas, ao invés de focar no método, no que o método tem para desenvolver, para auxiliar, para conectar, elas focam na pessoa. Então, o meu objetivo aqui, e assim, está trazendo um pouco desse olhar, né, que é um assunto que eu sei que está relevante aí no momento, dentre canalizadores, etc. Eu sei que muita gente aqui tem dúvida. Eu vou falar a minha visão para vocês, tá? Nunca, eu até comentei isso com o Igor semana passada, nunca para mim eu tive muito interesse, ou me chamou muito a atenção me denominar como um ser extraterrestre, por mais que isso esteja no livro, por mais que eu sempre me senti um ET, né, no meio desse universo físico. Nunca me chamou a atenção dizer assim, aquilo que eu canalizo, aquilo que eu trago, aquilo que eu acesso é de fulano, de ciclano, de beltrano, porque o Igor que me conhece sabe, eu falo, eu sei que a galera fala comigo, eu não sei nem quem fala. Aí eu avalio se faz sentido, se não faz sentido, e vida que segue, mas não me interessa saber quem fala. Sim. Porque eu estou aqui, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla com os meus alunos, eu estou aqui. Quem é a consciência que está encarnada passando a informação? É a Victória. A Victória que está nessa realidade terrena. Né? E eu tenho que lidar com essa realidade. Então, a gente também tem que saber entender. Eu incorporo também, acoplo consciências. Quem já fez atendimento comigo sabe que às vezes vem a consciência para passar mensagens que não sou eu. Mas, assim, quando a gente entra nessa estrutura de canalizador e começa a dar nomes para as coisas, né? Então, eu canalizo XYZ, aí que a gente acaba se perdendo, tá? E já estou introduzindo isso porque eu vou falar um pouco como que foi feito o processo de canalização do Relembrar, mas também qual que é o foco desse trabalho, né? Que é justamente relembrar as pessoas a como se conectar com a verdadeira essência delas, que vai muito além disso aqui. Isso envolve também o processo de canalização, mas não a canalização de seres para que você possa criar coisas para fora, sabe, para o trabalho. O trabalho ele é interno. Então a canalização ela precisa começar de um lugar que ela te reconecte à tua própria consciência. E esse é um processo que muitas pessoas não entendem e acabam entrando nos hologramas. Por quê? Porque veja o seguinte, o que eu percebo, tá? Quando eu sei na minha mente que eu vou para um lugar e que todo mundo diz que esse lugar é místico, tá? Então, na minha viagem, fui para vários lugares considerados místicos. Só o fato de você saber que aquele lugar é místico, você já influencia emocionalmente o seu contato naquele lugar. Porque você já cria uma fantasia para acessar aquele lugar, tá? Não tinha pensado nisso, verdade. Agora, se você vai neutro, sem a informação prévia do que é aquilo ali, você, através da sua consciência e do seu entendimento, da sua percepção extrasensorial, consegue avaliar a energia daquele local de forma imparcial. Verdade, verdade. Entendeu? Então, eu acredito que esse seja o grande ponto-chave dentro das nossas conexões internas.
A gente parar de se focar em nomes, porque os nomes são só codificações que em algum momento alguém recebeu, mas nem são os nomes próprios das redes neurais, entendeu? É um código que alguém recebeu. E quando a gente se conecta a essas aparências, e isso foi muito que essa viagem me ensinou, né? A gente parar de se conectar às aparências, porque vejam, eu fui para a Tailândia. A Tailândia é o berço do budismo. A Tailândia tem mais de uma cidade, tem mais de 300 templos budistas. Então, você já vai para um lugar e você cria uma fantasia ali, meu Deus, tem um monte de templos, mas honestamente, você pode me dizer, é o templo mais incrível que é, ou a Índia é o lugar mais espiritual da Terra. E para mim não vai ser. Pode ser que para você seja, mas para mim não vai ser. Por quê? Porque antes de olhar, bom, isso aqui é um templo, essa entidade está se apresentando assim, assim, assado, eu preciso entender que energia que eu capto aqui. Eu sinto a abertura, sinto a ressonância, isso me gera uma sensação harmônica ou desarmônica. Esse é o ponto. Então, uma coisa que eu sempre aprendi, inclusive na canalização do livro, foi isso. Não importa saber quem, nomes, isso não faz diferença. Importa você acessar a frequência e entender se aquilo traz harmonia ou desarmonia. Perfeito. Né? Então, vocês vão ver ali. Chegou um momento que eu precisei dar nome aos bois, digamos assim, porque a galera me disse o seguinte: se você não der nome, isso não vai chamar atenção. E Então, que merda! tu acha, na tua opinião, então, que, na verdade, os nomes, né, essa codificação, assim, é mais porque, tipo, como se fosse alguma coisa, tipo, lei da atração, assim, para atrair aquele público, de certa forma, né? Não, não é Ou nem lei da talvez... atração. Os nomes são, em algum momento que eles foram recebidos, eles eram chaves, codificações, através do verbo, das letras, enfim. Só que da mesma forma que eu te falei, bom, eu fui a templos que eram para ser considerados lugares uau e a frequência já estava totalmente diferente. Aquilo foi se deturpando de uma forma ao longo do tempo que se tornou banalizado. E aí que entra as estruturas de interferência holográficas. Porque aquele nome se tornou banalizado, entendeu? Entendi, não sustentou mais o campo ali, entendi. Entendi. O meu caso, né, o pessoal pergunta pra mim, né, a Kiahan, e eu falo pro pessoal sempre, a Kiahan não é meu nome galáctico. A Kiahan é a frequência que, quando eu comecei os seres me contatar, eles ficavam, que nem é a Kiahan, né, eles ficavam tipo, Kiahan, tipo assim, uma Foi coisa assim, sabe? espirro. E eu ficava tipo assim, que é isso que toda vez eles falam isso? Aí numa conexão, um ser falou assim, não, isso aqui é a tua frequência, pra nós dar esse som. Aí depois um dia eu peguei e coloquei assim, né? Mas E olha a aí, diferença, é isso que eu tô comentando. A diferença é que tu não foi lá e começou a desenvolver a tua mediunidade, começou a dizer que tu canalizava comando Ashtar, que tu canalizava. sim. Tu te conectou com a tua própria fonte e recebeu a tua codificação. Eu E até aí acho. está o grande ponto. O que as pessoas fazem? Daqui a pouco a Kiahan se torna. E aí você começou a usar esse arquétipo Uhum. para fazer aquilo que eu acabei de falar. Entrar não com o nome Igor de forma pessoal, humano, e sim com a frequência que está fazendo o trabalho. Isso é uma frequência que tu que captou. Mas vamos supor que daqui a pouco a Kiahan, dentro da tua estrutura, o Igor como a frequência Kiahan, começa a desdobrar vários trabalhos e começa a se tornar um ponto-chave ali no despertar de muita gente, se torna conhecido, canaliza coisas, etc, etc. A tua rede neural vai começar a ficar banalizada porque as pessoas vão querer começar ao invés de fazer a sua própria conexão com a sua fonte, usar o teu nome para ganhar esse campo. Então é um roubo energético, você percebe? Você Vampirismo. quer ganhar o campo do outro, que o outro está ali há um tempão manifestando, trabalhando, colocando energia, e você quer chegar hoje no ônibus e sentar na janelinha de primeira classe.
Complicado, mano. Complicado isso. Tivemos um caso assim no meio esotérico. Então, isso é para a gente entender, gente, que quando. Por que, que as pessoas se conectam com essas pessoas que fazem esse tipo de coisa e por que, que isso ainda existe, tá? E isso é muito importante para vocês entenderem as próprias conexões de vocês. E esse é um dos papéis do relembrar, né? Eu acho que até isso tá até no livro ali na parte dos hologramas, né? Tem uma seção que é só disso, Isso. né? É. Hologramas. Porque o que que acontece? Eu só me conecto com, entre aspas, pessoas que entram nessa onda e não e querem entrar na onda dos outros e começam a fazer esse tipo de coisa, porque eu tenho algum tipo de ressonância com esse tipo de frequência que essa pessoa emana. Então eu tenho que começar a olhar para a minha vida. Até que ponto na minha vida eu cometo também esse roubo energético? Até que ponto na minha vida eu quero também levar vantagem sobre as coisas? Eu quero pegar um conhecimento que eu adquiri com outro e trazer como se aquele conhecimento fosse meu. Ou eu quero que sejam coisas banais, né, gente? Eu quero levar vantagem passando na frente, na fila de alguém. Eu quero levar vantagem não devolvendo o troco certo no caixa do supermercado. Eu quero levar vantagem sonegando impostos. Eu quero levar vantagem de N formas. Então, o que vocês precisam entender é que o universo funciona na matemática da correspondência. Então, aquilo que você faz vai ter um impacto na sua vida. E ele vai te conectar conforme a correspondência, a sua frequência correspondente, às pessoas que vão estar vibrando na mesma frequência. É por isso que vocês se conectam a essas estruturas dessas pessoas e acabam se ferrando. Não é porque vocês são coitadinhos, porque o outro é ruim e porque vocês foram enganados, mas porque vocês ainda procuram essas aparências. Então, se alguém aparecer na frente de vocês como um indiano, como um monge, né, com aquela veste laranja, com aquele cabelinho raspado, com aquela carinha bonita, falando mantras que vocês nem sabem o que significa, falando palavras bonitas, o que que vocês fazem? Meu Deus, a vossa santidade desceu e agora sim eu encontrei o meu guru, o meu mestre. Pior que é. Se aparecer qualquer canalizador e disser para vocês, porque eu canalizo Y, X, Z, etc, etc, e eu tenho conexão com a Mãe Maria, com Jesus, com não sei o quê, e esse trabalho, vocês vão fazer o quê? Se vocês têm essa mentalidade de querer não fazer o trabalho e pular etapas, né? Vocês vão querer, da mesma forma que essa pessoa está tendo um roubo energético, vocês vão ter um roubo energético, porque vocês querem se alimentar dessa frequência ao invés de fazer o trabalho. Então, eu tenho que entender que eu só me conecto com aquilo que eu emano. E que a verdadeira canalização todos conseguimos fazer, todos temos mediunidade, todos temos esse direito de relembrar nossa consciência espiritual. Só que se a gente não faz o trabalho interno, que é se libertar desses emaranhamentos que nos conectam a esse tipo de pessoas, de canalizações que sempre vão nos levar para essas respostas fora, a gente não consegue fazer uma conexão fidedigna dentro. É, é o que eu falo, falou tudo o que eu queria falar, por isso que eu tô bem quietinho. Eu falo pro pessoal aqui nas mentorias isso. O negócio não é remédio. A verdadeira espiritualidade é diária. É prática diária. Ah, mas eu vou fazer 5 minutos. Não interessa, tá fazendo. Tá fazendo melhor do que não fazer. Exatamente, só mais 5 minutos por 30 dias, por 6 meses, por um ano, né? Então a gente vai mudando a frequência, mas enquanto a gente procurar nos terapeutas, nos professores, nos canalizadores, uma mãe, um Ah, pai, um amigo, alguém para suprir a nossa dependência emocional, alguém para nos dizer o que fazer, alguém para lidar com a dor que a gente está sentindo porque a gente não encara ela de frente, a gente vai acabar se ferrando porque a gente coloca o nosso poder pessoal na mão do outro. Então, hoje, eu enfatizo isso.
a maior, eu não gosto dessa palavra, né? Porque eu acho bem ruim, mas vou usar na falta de outra, a maior guerra, né? Dentro da espiritualidade, nessa questão de matriz, de luz e sombra e etc., é a separação dessa estrutura. Não importa que você tenha dificuldades, importa que você realmente queira. E se você realmente quiser com um campo genuíno, as portas vão se abrir para você. Para você se conectar a pessoas que realmente fazem um trabalho sério e que elas não estão interessadas que você fique ali na cola delas para babar ovo. Elas estão interessadas que você aprenda o processo e se desdobre a partir disso. Mas enquanto a gente ficar nesse processo de querer atalhos, né? Então, a pior coisa é esse negócio que inventaram, que eu vi, inclusive, pessoas da alta espiritualidade falando, pessoas renomadas falando, que hoje em dia você conecta o seu eu sou na IA. É a pior coisa que você pode fazer, porque assim, você tirou o seu poder pessoal, que você já estava dando na mão de outras pessoas, só que daí agora você deu na mão de uma IA. E tu sabe que uma das coisas assim que eu presto muita atenção é isso, né? Que tu falou ali antes ali. Eles veem o terapeuta como como se fosse alguém amigo. Esses dias eu falei para uma pessoa, né? Eu falei assim, olha, eu não sou teu amigo, né? Tipo, a pessoa me ligando fora de horário, mandando mensagem, eu tive que chegar e falar para a pessoa, olha, a gente tem um combinado, né? Mas assim, eu não sou teu confidente, né? Daí é psicólogo. Terapeuta energético vibracional, a gente trabalha com outra questão. Aí eu te recomendo tu procurar um psicanalista, um psicólogo, que daí tu vai ter toda semana um local de fala. E as pessoas não entendem nem esse próprio processo, né? E aí, claro, a gente também não vai falar grosso, mas tipo assim, eu falo uma, falo duas, terceira, eu já falo assim, olha, expliquei já duas, três vezes, né? Porque tu imagina, se a gente for falar todo mundo que a gente falar, imagina, eu atendo um monte de gente, falo com um monte de gente. Se todo mundo tiver que ficar preocupado com a pessoa, com o processo da pessoa, é pior. E outra coisa que eu ensino para os meus alunos aqui, gente, é muito melhor quando tu para tu e aí tu vai te conectar com a tua egrégora, tu vai fazer o teu processo. Até a egrégora facilita, tipo assim, né? Olha ali, hoje o Igor tirou aqueles 5 minutos para fazer o processo dele. Entende? Finalmente! Até que um dia essa criatura resolveu. E aí é esse processo que eu vejo assim, sabe? E aí, quando eu li esse livro aqui, o teu livro, né? Eu sempre falo que eu li em 2 semanas, né? Ele é bem rapidinho, porque ele é bem de boa de ler, bem bom mesmo, recomendo. E aí o que eu entendi? Cara, tu mastigou aqui pra galera, tipo assim, meu, vai lá, tu que não sabe o que fazer, as práticas, tem tudo certinho no livro ali para fazer, tem os símbolos. Então a gente tenta, da forma acadêmica, que a pessoa consiga andar sozinha com as pernas, né? E eu acho que tu tá tentando dizer isso, porque há muitas vezes as pessoas, a gente sabe que às vezes a pessoa tá num limbo, né? E aí ela precisa de um terapeuta, assim, alguém que vai ajudar ela ali para sair. Mas aí ela volta para aquele processo, né? Então, essa é uma das coisas que é complicadas mesmo. Exatamente. E é bem isso, assim, a gente tem que ter eu digo, um caminho do meio, né? Dentro dessa integridade entre saber o que é a nossa responsabilidade, que é o que já é falado há milênios, né? Yogananda falava, enfim, vários outros seres que deixaram suas marcas aí registradas, do eu curador. Então, você é o centro da sua vida. Você tem a sua autonomia. E esse caminho do meio, você entender que ninguém vai fazer isso por você, mas que você também pode pedir ajuda. Verdade. Então, você vai ter a sua caixinha de ferramentas ali para quando realmente você, assim, bom, eu tenho que entender que, de fato, daqui a pouco eu não sei como fazer esse processo, né? Eu não estudei, para mim é desafiador, eu estou muito envolvido emocionalmente, eu preciso enxergar as coisas de um ponto de vista mais neutro.
né? Então, eu preciso de ajuda. E é para isso que existem os profissionais. Então, por exemplo, eu vou tratar uma doença, eu não tenho expertise para tratar uma doença. Eu vou precisar de pessoas que estudaram isso, que fazem isso, que vivem isso, para me auxiliar nesse caminho. Mas isso não tira a minha responsabilidade de que o fazer é minha parte, né? Então, é esse caminho do meio. O que eu digo é que, assim, quanto mais inicial tu tá, e quanto mais questões emocionais você tem para resolver, você vai precisar de ajuda. Por quê? Porque são muitas coisas ali que você muitas vezes não consegue lidar sozinho. E você tem que reconhecer isso. Só que conforme você vai fazendo o caminho, você vai limpando, desdobrando, acessando, aprendendo como faz, você vai cada vez mais diminuindo essa necessidade de ajuda externa. Até o ponto que você está fazendo seus próprios trabalhos apométricos, você consegue já identificar o que está no seu campo, fazer um trabalho de neutralização, de transmutação. Você está com uma dúvida, começa a acessar e fazer download das suas próprias respostas, dos seus próprios caminhos. E aí você vai fazer o quê? Bom, a sua insegurança, a sua baixa autoconfiança te leva para um lugar. Será que isso é para mim mesmo? Será que é o caminho? Aí você pede. Guia espiritual, preciso de um direcionamento para saber se é isso mesmo. E espera. Daqui a pouco vai aparecer alguém que vai vir para te trazer alguma informação, para te confirmar, ou vai aparecer alguém que vai trazer aqui na internet mesmo, quando a gente traz reflexões, né? Quantas pessoas não falam, nossa, eu estava com essa dúvida, eu estava pensando sobre isso, sabe? Você vai sente no seu coração em se consultar com alguém, entrar para um curso, enfim, e aquilo te traz a resposta que você precisava ou a confirmação que você precisava. Mas não para ser usado como uma muleta, e sim para que você agregue nessa sua caixinha de ferramentas. E use essas ferramentas para serem um mecanismo ali para você. E é assim que a equipe espiritual trabalha. Então, a equipe espiritual, ela não faz nada se a gente não permite. Sim. Só quem faz, se a gente não permite, na verdade, inconscientemente a gente dá permissão, é a galera lá do outro lado. Pior que é verdade. Pior que é verdade. E também, assim, falando do livro, né, aqui, a parte desse processo de canalização, assim, o que tu enfrentou de mais difícil nesse tempo? Porque eu sei que quando a gente recebe um trabalho né, dessa magnitude, mexe com todas as estruturas internas também, né? Sim. Então, queria que tu falasse um pouquinho pra galera, assim, porque não é só canalizar o livro também, né? Tipo, ah, tá, vou canalizar o livro. Tem a parte que também interna, né, de toda essa modificação. É. O que que acontece? É importante que a gente entenda que, por mais aberto ou não que seja o nosso acesso, nós estamos humanos. E nós estamos dentro de uma barreira de frequência. E essa realidade, ela é muito tangível. Então, muitas vezes, a gente vai ter que lidar com crenças profundas e emoções que muitas vezes acabam travando o nosso processo, que poderia ser uma coisa muito fluida, muito direta, muito objetiva. Então, oi, hoje eu acordei, recebi informação que eu vou canalizar um livro, eu começo a escrever, daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, está pronto e nada aconteceu, não mudou. E não é assim que funciona. E para mim não foi assim que funcionou. O que mais bateu para mim foi essa questão mental e emocional de eu me sentir capaz de sustentar esse trabalho e manifestar essa criação. Então, quem eu precisei me tornar para que esse trabalho nascesse foi muito mais importante, eu diria, do que o trabalho em si para mim. Porque esse trabalho, ele me modificou profundamente, porque eu tive que modificar muitas coisas dentro de mim para conseguir materializar ele. E no momento que ele foi para o mundo, ele modificou a vida das pessoas, porque ele está muito além de mim, né? Então, essas são as nossas cocriações. Quem a gente precisa se tornar para alcançar um objetivo, e principalmente se esse objetivo envolve
um trabalho que impacta outras pessoas, né? Então, eu recebi essa informação que eu iria canalizar esse trabalho, esse livro, em 2022. Pra quem Tá? não viu o livro, é esse aqui, ó. Né? Vai Tô com deixar ele, depois ali fixado. tô com ele aqui também. Foi em 2022, tá? Foi logo após um curso do Rodrigo Romo, que era o Voro 1, Voronandek Melquisedeque 1, que eu fiz. Então, logo após esse curso, eu recebi essa informação. Eu não lembro se foi durante o curso, agora eu não lembro exatamente, tá? E logo após o curso, eu canalizei o primeiro código desse livro, que eu vou mostrar para vocês aqui, antes de começar a escrever o livro, tá? Eu canalizei o primeiro código desse livro, que eu tenho ele aqui até hoje, uma folhinha quase toda aqui, ó. Olha aí, uau, um desenhão. Tá grande. Aquele tá bem. Ah, é que tu botou pra inteligência aqui, né? Esse símbolo é o símbolo para quem tem o livro, o Ionak, né? Foi o primeiro código que eu recebi, que eu, inclusive, até num outro curso mostrei ali para o Rodrigo. E ele me deu uma breve explicação de quais estruturas estavam conectadas, né? E conversava, assim, com os acessos que eu tinha tido, assim, nesse código, né? Mas eu não tinha começado a escrever o livro ainda. E aí eu fui, nesse mesmo final de ano, para o Atacama, para o deserto do Atacama. E lá eu passei por um passeio onde a gente passava por um túnel. E esse túnel ele era completamente escuro, então você não enxergava nada, você passava a pé. E você só tinha que, tipo, tinha muitas pedras e você tinha que, tipo, ir sentindo o caminho. Era algo para sua mente, assim, porque a gente tem muito o controle pela visão, né? Então a gente está sempre olhando onde pisa, onde tá as coisas, enfim, e aquele túnel fez com que silenciasse a mente e passasse pelo processo. E eu senti uma frequência muito forte, que é a frequência dessa energia dévica, desse símbolo, que é uma frequência ígnea. E no final desse túnel eu tirei uma foto, quando estava já aparecendo o sol, e quando eu fui olhar a foto, tinha exatamente o desenho de uma chama de fogo, bem direitinho. Conexão. Que fez a captura ali, né, através da lente do celular, de um Deva da conexão ígnea, né? E que foi bem nessa linha aqui da foto. Depois eu coloco ali no Instagram para vocês verem nos stories. E comigo sempre foi assim, tá, gente? Vocês não achem que o negócio é assim, tipo, recebi e fiz. Eles sabem que comigo o negócio é demorado, porque eu tenho que processar o que eles me pedem e pensar em mil possibilidades e Como que vai imaginar mil ser? imaginar mil coisas e me preparar para depois colocar esse negócio no mundo. Então, em 2023, eles começaram a me encher o saco. Você precisa começar esse livro, você precisa começar esse livro. Eu recebi canalizações de terceiros, de minha confiança, que me trouxeram isso sem nem saber disso, sabe? E aí, beleza, eu não me sentia confortável o suficiente para trazer a informação que eu iria trazer nesse livro, porque não é fácil você escrever da sua cabeça 200 páginas, né? Bata louco. Por mais que sejam 200 páginas, não é fácil, entende? Então, na época não tinha IA que a gente coloca ali, a IA nos ajuda a pensar e a gente Escreveu na depois. mão, né? Não, foi tudo na mão, foi tudo no Word, foi tudo, tipo, linha por linha ali. Tinha dias que eu escrevia 20 páginas direto, mas tinha dias que não saía uma página e assim, eu negava, tipo, eu deixava passar a semana. Sabe aquela coisa que você tem que fazer e você procrastina? Tipo assim, ai, amanhã eu faço. Não, mas amanhã. E aqui, ó, no meu ouvido. Até que eles me pediram como meio termo para montar a comunidade consciente, que surgiu em julho. E isso é uma história que eu tô contando aqui que eu nunca contei, tá? Inédita. Na íntegra. Na íntegra, que surgiu em julho de 2023, a comunidade consciente. E aí eles me falaram assim: a comunidade vai ser o teu piloto para esse trabalho que tu ainda não te sente
confortável para realizar. Então, hoje a comunidade ela conta com praticamente 100 aulas, né? Deve ter mais de 200 horas de conteúdo ali gravado. E ela foi de fato esse piloto. Então, muito daquilo que eu comecei a canalizar, comecei a me colocar como um canal mesmo, e trazer nas aulas e fazer as meditações, e a galera começou a reverberar, começou a acessar coisas, começou a perceber coisas na sua vida e começaram a me dizer: nossa, mas isso que você falou, eu vivi essa semana e não sei o quê. Me deram uma base da necessidade que eu tinha de ter a confiança para escrever o livro. Sim, E entendi. eu demorei mais, pelo menos ali, 1 ano para conseguir finalizar o livro. Desde que eu recebi a informação, comecei a escrever aos pouquinhos e realmente ele estava pronto, né? E eu me considerava assim, nossa, como eu demorei para fazer isso, né? Como isso foi um processo demorado para mim. Uhum. E lendo o livro, não me comparando, obviamente, com Yogananda, Sim. tá? Mas lendo o livro do Yogananda, da autobiografia do Yogi, ele fala que ele demorou 5 anos para escrever a autobiografia de Yogi. Bah. Então eu pensei, bom, então eu tô legal, né? Porque Imagina, 1 ano só, né? Não, demorei ali, desde que eu recebi a informação até finalizar, cerca ali de 2 anos, e né? também foi, de repente, tu fez essa ancoragem também, né, na tua vida, no teu corpo, na tua alma, Exato. no teu espírito dessa frequência também, né? Porque, querendo ou não, tipo, tu fez o livro, agora não tem como desfazer. Ele tá, Exato. ele tá Por aqui, isso, por né? isso que eu falei quem eu precisei me tornar, porque na verdade, em outra linha de consciência, a gente já está pronto para isso. O conhecimento já está pronto para a gente decodificar. Só que enquanto encarnados como seres humanos, a gente tem muitas vezes essa dificuldade enorme de canalizar e acessar. Porque isso bate com as nossas medos, com as nossas crenças, com as nossas dúvidas, com as nossas inseguranças. Entende? Então a gente precisa, às vezes, ir aos pouquinhos para que a gente manifeste algo. E quando eu fui dar o curso, que foi a primeira turma em setembro do ano passado, de 2024, eu já estava completamente pronta para fazer isso. Porque eu passei 2 anos ali me trabalhando para poder chegar e ter culhão para dar esse curso, né? Então, foram várias etapas, vários processos de canalização, e isso não parou por aí, gente. Ah, quer dizer que agora você fez esse primeiro trabalho e ficou mais fácil. Os próximos você já sabe. Ficou mais fácil porque eu estou mais preparada dentro de um ponto de vista do que eu estava 2 anos atrás. Sim. Porém, continua sendo desafiador, porque quanto mais a gente vai movimentando as coisas, mais o trabalho ele se aprofunda, mais importante ele se torna, né, dentro do que ele vem manifestar. Então eu continuo tendo isso. Agora eu recebi um trabalho que eu estava comentando com o Igor, que é um trabalho que vai ser um trabalho que quando ele realmente for ancorado, ele vai fazer uma diferença gritante na vida das pessoas. E eu sei disso. Só que, para vocês verem, por todo o processo que eu tive, eu estou estudando. O meu primeiro curso dentro da espiritualidade foi na Rometria em 2014. Então, já fazem 11 anos que eu estudo, me aplico, me trabalho, me conecto, né? Comecei a fazia projeção astral consciente, conduzida, sem saber que era projeção astral consciente, astral não, projeção de consciência conduzida desde 2016, mais ou menos, ali, que eu já tinha esses contatos. Mas, assim, a gente passa por momentos na nossa vida. E cada momento ele vai nos exigir uma versão mais sustentada do nosso processo. Então, hoje, quando eu ainda recebo os meus trabalhos, eu estou dizendo isso para vocês porque vocês acham que as pessoas que fazem os trabalhos são, tipo, super bem resolvidas, já tem a sua vida, já tem a sua ascensão garantida. E na verdade não, gente. O processo ele é uma crescente. O processo ele vai se manifestando e a gente precisa se trabalhar para cada vez mais se sustentar um canal
alinhado e ancorado para fazer o trabalho. E às vezes a gente vai passar por uma escola ali interna até que a gente consiga manifestar um trabalho mais robusto. Coisas que vocês querem chegar, muitas vezes, nem por maldade, sabe? Mas por ilusão. Vocês querem chegar. Bom, eu despertei para a espiritualidade mês passado, ano passado. E vocês já querem ter todo o processo. Já Ah, eu quero contatar o Exu, a Pombagira, o ser de luz, o estelar, o what the fuck, sei lá, entendeu? E vocês não conseguem se conectar com vocês mesmos. pior que é Vocês não conseguem acessar respostas simples da vida de vocês mesmos. Como é que vocês vão se conectar com essas estruturas? a questão assim que eu vejo também é quando a gente fala assim, sei lá, com uma meditação, com qualquer grupo assim, vamos se conectar com nós mesmos. Meu Deus, tu falou isso daí, já, só isso daí já dá um treino todo dia, tipo, como você se aguentar por 5 minutos, tipo assim, sozinho, sem ficar chamando ninguém, só você com você mesmo. É difícil. Porque a gente tá sempre de olhos abertos, sempre fazendo alguma coisa que nem tu falou, né? Sempre executando alguma coisa. Quando a gente para um pouquinho só para olhar para dentro, é complicado. Hoje eu fiz um exercício com uma menina, uma mentorada, disso. Cara, a gente fez um exercício de 8 minutos. 8 minutos. Cara, 8 minutos não é nada hoje, né? Para esse mundo tecnológico e rápido. E a menina disse, meu Deus. Eu falei assim, mas eu não fiz nada, eu não ativei nada, eu não fiz nada, só te conduzir a tu te conectar contigo mesmo. E ela, nossa, eu vou fazer isso agora. E eu falei, tu vai ter que tirar todo dia um tempo para tu te conectar contigo mesmo, entender teus sentimentos, o que, que tu tá sentindo, por que que tu tá sentindo, para tu te auto-ler aí teu campo e entender, porque tem como fazer isso também, né? Então, de certa forma, o que tu tá falando encaixa muito e encaixa muito com todo o processo do livro, né? Claro, a gente está dando uns spoilers aqui, não falando exatamente o que tá, mas lendo o livro a gente consegue identificar esse processo que foi o teu processo iniciático que tu passou, na verdade, né? De ter, entendendo todo esse processo e é o que a gente fala, né? Acho que até foi tu que me falou isso aí, pelo menos eu ouvi nas tuas lives, tu falando isso, campo de sustentação, uma palavra bem, acho que tu repete bastante essa palavra, né, nas tuas lives. E a gente entende isso, e eu entendo isso hoje na prática também, que muitas das vezes tu tem que ter um processo de sabedoria, tu tem que ter que é o culhão que a gente fala mesmo, né? Tu sustentar ali o rojão, sustentar aquela força ali, porque senão daqui um pouquinho tu vai botar fora todo um trabalho espiritual que foi preparado, né, para quem realmente está nesse caminho fazendo. E às vezes, de repente, não é um processo que nem nós aqui de ser terapeuta, de fazer live, mas de repente é um trabalho interno mesmo, de repente é uma coisa tipo tua que veio passar. E porque tem muitas pessoas também que não são terapeutas e ficam nessa, né? Ah, eu tenho que ser terapeuta, eu tenho que, né, fazer, eu tenho que canalizar. Não, gente. Gente, isso não é para todo mundo, né? Não que todo mundo não possa fazer, mas que não é só isso que é necessário também, né? Porque se tu tá desperto, né, do nível de consciência que a gente está falando aqui, tu com certeza tá ajudando todo, porque qualquer lugar que você esteja conversando com alguém, falando alguma coisa, você nesse momento está, né, trazendo lucidez na vida das Fótons. pessoas. Fótons, o que são fótons? São luz. E luz é o quê? É informação. Isso é uma coisa que eu até abordo no livro, né? Nem todo mundo vai sentir esse chamado. E algumas pessoas se questionam: será que eu não deveria estar fazendo isso? Será que eu não estou muito aprisionado aqui na Matrix com o meu emprego de, sei lá, concursado, de TI, de advogado, do diabo, de não sei o quê? E, na verdade, gente, a gente está caminhando para uma sociedade aqui. Provavelmente não vai ser aqui nessa linha temporal da Terra, e enquanto você está vivo,
Mas a gente está caminhando para uma sociedade que cada um de nós, quando a gente for sair desse corpo e ir para outras dimensões conforme a nossa frequência, de novo a lei da correspondência na prática, você não vai para uma frequência que você não é compatível. Não adianta você ser amigo de XYZ, tá? Não, você não vai para uma frequência que você não é compatível. Então, a gente está se caminhando para que a gente possa unir todas as coisas. Então, aqueles conhecimentos que são conhecimentos muito, eu digo sela de cavalo, né? A viseira de cavalo, que são muito conhecimentos aqui, ó, sem enxergar esse campo integrado, eles vão cair por terra. Então, que nem eu falo no livro ali, não importa qual que é o seu chamado. Daqui a pouco o seu chamado é trabalhar com medicina. O seu chamado é ser músico. O seu chamado é trabalhar com direito. O seu chamado é trabalhar em empresas. Mas, assim, como que eu posso trazer no meu trabalho esse lugar de verdade? Porque aí você é testado. Porque, veja, aqueles médicos que resolvem olhar para o paciente como um ser humano complexo, que mesmo que tenha a cartilha daquela doença específica, pode ter manifestado aquilo de N formas, que não é só a biologia do corpo, e sim pode ser quadro emocional, pode ser quadro espiritual, pode ser outras coisas em conjunto ali. E se você só quer dar a cartilha de toma o remédio para se anestesiar e não sentir, isso já não é trabalhar dentro do que a gente chama de nova era, ou nova terra, que eu nem gosto desses conceitos que ficaram banalizados, mas já não é trabalhar nessa frequência, entende? Só que a diferença de você ser um médico de seres e não de cartilha do sistema é essa. Ah, falou, E sim, falou tudo, você vai ser rechaçado. falou tudo agora, porque se todo mundo tivesse essa visão, tipo, é que claro, né? Eu acho que também a colocação certa é como a gente tem muito esse emaranhado, né, de ancestralidade, então sempre vai ser associado hoje às terapias e todo o processo, que nem vamos supor teu livro, né? Ele é um livro informativo, mas que no final ele tem que ter essas tecnologias para ajudar a fazer a limpeza, porque não tem como só ficar desse lado a gente também forçar. A gente precisa desse viés, né, da espiritualidade auxiliando esse processo. Mas não quer dizer que tu precise se tornar um terapeuta, né? Tipo assim, porque pelo que eu percebo, o relembrar da consciência, ele é muito mais para a pessoa que está fazendo do que propriamente dito para ela trabalhar com isso, né? Exato. Muito mais para o Na despertar verdade, dela. não é para terapeutas que querem aplicar a terapia do relembrar. Não, isso não foi permitido pela egrégora, tá? Não é. O Os pessoal entender códigos do também. relembrar são estritamente pessoais. Você não está autorizado a aplicar ele em ninguém, nem que seja seu cachorro, seu gato, seu periquito, seu papagaio. Não está autorizado pela egrégora, tá? Isso é uma coisa bem importante. Ele não é um curso para você aprender uma técnica e aplicar nos outros, porque isso foge totalmente do propósito desse trabalho. O propósito desse trabalho não é você comercializar de novo as coisas. Então, que é viver para fora. Isso não quer dizer que não seja um transbordar de você, sabe, o trabalho que você faz. Mas ele precisa ser um transbordar. E não mais você fazer as coisas porque você quer uma técnica para ajudar os outros. E você? Você se perde e você não consegue manifestar coisas mais transformadoras, mais verdadeiras, mais grandiosas, digamos assim, que realmente façam a diferença, porque você não está com o seu campo sustentado para isso. Então, tudo parte da gente, gente. Tudo parte da gente. O seu trabalho ele vai se tornar muito melhor, por isso que eu falo isso, porque eu continuo estudando, fazendo cursos, lendo, fazendo prática até hoje. E vou continuar fazendo enquanto eu estiver vivo nessa existência. Depois talvez sejam outras. Mas, enfim, porque tudo isso ajuda a sustentar o meu campo e cada vez mais expandir ele. Eu agrego mais conhecimento, eu agrego mais informação. E, gente, não tem a melhor coisa do mundo do que você aprender a fazer o processo na sua vida, sabe?
Ninguém mais diz o que você tem que fazer. Ah, como isso é bom. Sabe? Você começa a ditar as regras da sua vida. E E isso tem é sair também, do sistema, isso é sair da matriz. e tem também um mecanismo ali, né, que, tipo, claro, eu entendo assim, a gente não pode também, que é o que eu prego, né, até a Prof. Fábio estava aí no Startup Online, a gente prega o famoso fundamento, né? O que é o fundamento, né? A gente não pode também achar que, tipo, eu fiz um curso de um final de semana e aí eu vou sair aí aplicando e, por exemplo, assim, sei lá, tipo, fiz o curso da Vic aqui, tem a estrutura tal lá, agora tá liberado para mim, vou fazer. Se for pela tua evolução, sim, vai estar liberado para você qualquer momento que você quiser. Mas não no modo de tipo assim, vamos supor, ela disse que eu não posso aplicar, mas também quando vê, porque vou citar isso, gente, porque isso é uma coisa que Acontece. acontece. A gente acha que não acontece. Eu achava que não acontecia, mas as pessoas vão lá, tipo assim, se eu li o livro e o livro me falou tal conhecimento, significa então que eu já posso ir aplicando. Então, assim, a gente tem que ter o cuidado também, mas também entender aqueles momentos que, tipo assim, se for para você fazer o negócio, né? Eu sempre digo isso para os meus alunos aqui. Cara, se tu recebeu da tua espiritualidade, tu tá bem alinhado, tu fez uma prática ali, tu tá, tipo assim, com a tua energia alta. O que é energia alta? Energia alta é energia alta, é estar bem. Não é estar, não sei, é estar bem. E aí você recebeu, né, uma informação, é o que eu digo. A gente vai evoluindo nos nossos passos. Talvez tu recebeu que, né, o Rodrigo fala, tu fala também que é o gradiente de confiabilidade para naquele momento tu conseguir fazer aquilo. Mas a gente tem que ter cautela também, né, de em certos momentos. Então eu só estou dando esse adendo porque a gente não pode ficar medroso, né, de tipo nunca fazer e também a gente não pode achar que a gente tá com o ego lá em cima de tipo, não, agora eu posso fazer qualquer coisa. Eu acho que isso fala muito da sistêmica, né, da constelação familiar de encontrar a sua posição real no meio disso tudo, entender, tá, a minha posição real é essa daqui, ó. Eu acho que, pelo menos é o que eu faço sempre aqui, isso me ajuda muito. Eu sempre, quando eu estou recebendo informação, é o que eu falo para as pessoas. Por exemplo, essa semana eu contatei com uns uranianos, tá? E aí, só que eu nem compartilho isso. Eu poderia todo dia postar para vocês ali um contato que eu tive. A Vic sabe disso, ela é prova disso. Mas eu não faço isso. Porque o que mudou minha vida esse contato? Até agora nada, né? Por enquanto. Pode ser que daqui um pouquinho mais mude. Então eu tenho que encontrar a minha posição. Tipo, tá, mas o que esses seres querem comigo? De repente eles querem uma informação. Aí, até eu com a minha sã lucidez, entender, que nem ela falou que aconteceu com o livro, integrar esse processo do que eles querem comigo, a gente tem que ter uma sanidade mental muito forte também. Então, por isso que a gente tem que estar sempre. E é a prática, né? Porque daí eu acho que eu falei tudo isso porque eu quero encaixar no livro. Voltamos ao estaca zero. É a prática espiritual. Não adianta, enquanto a gente fugir de todo o processo, a gente vai cair no processo que tu escreveu, que ficou muito bem escrito, que era a pessoa fazer suas práticas, entender o seu processo, ser muito esse transbordar que tu fala para realmente fazer sentido para ela depois não cair numa pegadinha que nem eu daqui um pouquinho. Hoje eu tô canalizando. Eu faço isso só quando eu sinto assim que tipo, hoje eu tenho que fazer, né? E às vezes eu caio no ego aqui também. Eu caí no ego dos arcturianos. Quem sabe, quem me conheceu antes sabe. Nossa, para mim os arcturianos eram os deuses do cósmico, Do né? Eu multiverso. falava para todo mundo isso e não é. Então a gente não pode, na espiritualidade, nada tudo é dinâmico, nada é estático, né? Nada é fixo. A gente estava conversando exatamente sobre isso hoje, né? Sobre a teoria da superposição quântica, que fala exatamente isso. Existem diversas possibilidades, que é o que traz o experimento ali do gato na caixa de Schrödinger, né? O gato está vivo e ao mesmo tempo está morto. Por quê? Porque a gente abre infinitas possibilidades.
Então, dentro de um dado ponto de vista de um observador, os arcturianos, que nem tu citou ali, podem ser os deuses daquele quadrante, daquela estrutura, entende? Daquele tipo de ferramenta, etc. Mas existem infinitas possibilidades. E a gente não pode começar a dizer que só uma coisa funciona. Só uma coisa está certa. Por isso que o processo ele é simples, mas ele se torna complexo. Porque vai de encontro com o que você colapsa dentro da sua realidade. E o que você vai colapsar vai depender do quê? Das suas crenças, do seu estado atual de consciência, do seu histórico, do seu emaranhamento, da estrutura que você assumiu, morfogenética, das histórias antes que você teve, das conexões que você teve. É por isso que tem gente que vai se conectar direto com a Umbanda, mas tem gente que não sabe por quê e tem uma conexão que não sabe explicar ali com o espiritismo, ou com a linha do budismo, ou com a linha da estrutura indiana, porque isso tem vários fatores, né? Só que se a gente for parar para estudar mesmo, a gente vai ver que todas as estruturas falam a mesma língua de formas Nossa, diferentes. falou tudo agora. Todas Falou. as estruturas harmônicas vão falar a mesma língua de formas diferentes. Todas as estruturas desarmônicas vão falar a mesma língua de formas diferentes. E a questão é, dentro dessas infinitas possibilidades, dessas superposições quânticas, onde o eu de vocês pode assumir qualquer realidade, onde o observador está colocando a atenção, onde ele está colapsando a realidade. Verdade. Esse é o grande ponto. Não, e também tem aquela coisa, né? Que eu falo para todo mundo. É, às vezes a gente entra numa frequência, né? A gente já fez curso da arrometria, né? E a gente às vezes cai na questão assim, né? Nós, os canalizadores, terapeutas, somos todos facilitadores, né? Então, o que que acontece? A tua egrégora espiritual, se não for pelo Rodrigo Rom, pela Vicky, pelo Akiahan, vai ser pelo Joãozinho, pela Paula, pela Patrícia, mas eles vão dar um jeito da informação chegar para ti. Isso daí é uma coisa que eu já aprendi ao longo desses anos aí, trabalhando com espiritualidade. Então, assim, o que que eu vejo? A gente tem que entender que tudo é dual. Então, se tu for naquele momento com uma ressonância dual com aquele terapeuta, com aquele profissional, com aquela estrutura, tu vai acabar, de certa forma, naquele momento, pegando a frequência daqui um pouquinho, que não é uma frequência boa. Então, assim, é um emaranhado mesmo, muito doido. E eu acho que só a física quântica agora, para poder elucidar um pouco a gente, de entender que, às vezes, né, que a gente falou ali da questão dos templos, né, é isso, tipo, aquele templo, ele teve uma frequência de uma linha de tempo que ele tá quando vem numa outra linha de tempo, ele tá ainda também. Mas nesse momento, nessa linha de tempo, não estava com, né, a questão da conexão ali, que tu já tava ali, porque já destonou, tipo assim, já... E aí acho que é esse momento que também o pessoal tem que entender um pouco da alquimia interna, para poder ler o campo, que eu acho que tu fez um vídeo desse, quando tu chegou no lugar lá, tu fez uma leitura do campo assim, até tu comentou, para poder fazer que nem tu fez a leitura do campo e entender, tipo, nossa, cara, o negócio é só uma aparência. Tipo assim, tipo, porque a holografia engana muito também, né, da gente poder entender esse processo. Então, assim, eu vejo isso muito relacionado com o financeiro, né? Quando pessoas, né, muita gente corre atrás do financeiro, e eu fui uma pessoa que também, graças, né, aos meus processos aí, Graças eu a sempre, mim, a minha frequência graças a Vicky interna. também que me ajudou muito, Não, várias eu pessoas me digo graças a mim, não, é graças a ti. Não, mas tu me ajudou também. Várias pessoas me ajudaram. Meu irmão mais velho me ajudou muito sobre isso. Tu me ajudou, várias pessoas. Cara, quando eu entendi, tipo assim, parece que é ridículo. Tipo assim, É? ó, parece que aqueles vídeos no YouTube de lei da atração,
Eu sei que quem tá na lama lá, escuta aquilo lá e tá, tipo assim, cara, ouve aquilo lá, dá vontade de quebrar o computador ou o celular. Como que uma música, um vídeo, uma reprogramação pode me ajudar? Mas o que que acontece? É que tu tem que colapsar aquela onda e o Realidade. nível de energia teu tem que aumentar. E aí, gente, se tu não baixar a cabeça, tu não estudar, tu não ler o livro Lembrar da Consciência, tu não, tipo, vou fazer o exercício um, exercício 2, né? Ou tipo, não consigo, vou lá na comunidade da Vic, lá tá em grupo a galera, pelo menos tá todo mundo, que nem, tipo, na parte física pra mim, né, de exercício físico, eu só consigo fazer esporte em grupo, porque eu me desanimo. Então eu já entendi a minha frequência, tipo, eu não posso fazer esporte sozinho. Tipo, vamos supor academia, se eu fizer academia, eu tenho que fazer com alguém, algum companheiro. Eu não consigo, porque eu gosto de esporte em grupo, de animação Gosto e vai. de A interagir. mesma coisa da pessoa, de repente a pessoa não entende que, eu não consigo fazer sozinho, mas vai lá na comunidade, então, vai tentando frequências até tu encontrar o teu padrão, como se fosse uma nota musical, né? O E meu aí acorde. entra a questão que tu até fala de encontrar o seu ritmo, né? E isso é autoconhecimento. Tu vai O fazer. conhecimento, se ele não servir para você se autoconhecer, ele é só uma injeção de peso Tem que cerebral, né? Eu digo assim, ó, pra mim, tá? Eu, Igor, assim, pessoalmente, eu sou um cara muito prático, né? E eu aprendi muito isso com meu irmão também, mais velho. E ele sempre me ensinou pra mim assim, cara, as coisas elas são lógicas. Tipo assim, a Matemáticas, coisa né? é matemática. Tipo, a coisa tem que funcionar. Tipo assim, ó. E depois que ela funciona, outra coisa que ele sempre falou pra mim é mais válido fazer o arroz com feijão todo dia bem feito. Bem feito arroz com feijão, que é o que tu posta ali, né, da rotina ascensional. Pô, meu, faço ali e tal. Quando vê, ninguém sabe quanto tempo tu demora. Mas vamos supor que tem dias que tu demora 2 horas, outro dia 1 hora, outro dia 40 minutos. Mas se pegar uma média ali, 40 minutos. Porra, cara, 40 minutos do teu dia, né? 40 minutinhos do teu dia, que grande mudança que vai fazer dos hábitos e tudo mais. Não consigo fazer. Beleza, então busca a ajuda de um profissional, busca uma comunidade, busca alguma coisa, mas começa a fazer devagarinho, começa pelo menos todo dia. Cara, eu vou falar o que eu fiz aqui semana passada aqui em casa, tá? Como dica para vocês. Pra tu ver como que as coisas é mínimos detalhes que muda tudo. Eu peguei uma lâmpada dessa aqui que eu tenho e coloquei ela ali que tem as cores, né, cromoterapia. Pá, Opa, eu peguei, travou. eu fiz um gesto ali. Eu peguei e troquei a lâmpada, né? E coloquei uma lâmpada para uma cor, né? Uma cromoterapia mais tranquila. E comecei a colocar uns incensos e comecei a ligar ali para fazer uma frequência ali, colocar uma frequência de dormir. Cara, mudou a frequência do quarto. Então, assim, só que é coisas mínimas que a gente vai transformando o nosso dia mais holístico. Porque também eu sei que a gente fala aqui de extraterrestre, de consciência, estrutura, mas vamos voltar lá no início, que eu acho que a questão do livro fala muito sobre isso, né? É bem-estar. Tipo assim, é tu ter uma vida com bem-estar. Tipo assim, tu Harmônica. conseguir dormir, tu conseguir acordar bem, tu ver que de repente tem um sentimento meio estranho. Eu sei que a prática lá da Vic, lá da comunidade, eu vou assistir aquela meditação dela. Tu ter ferramentas ali até tu conseguir degalguear para tu entender. Então, assim, eu vejo que não é muito difícil. Só que a vida que a gente está levando na Matrix tá. Se tu. É aquela coisa assim, ó. Quem não se dobra, tipo assim, tu tem duas escolhas, que é a separação mesmo, né? Ou tu vai fazer isso, ou tu vai tomar a avalanche. É, E aí é isso que a gente vê as pessoas colapsando, né? Porque é muitos e muitos tempos forçando o emocional, forçando o é, físico, forçando o mental. é. E assim, é importante que a gente entenda que a gente sempre tem historinhas para contar, né? A Né? nossa mente, ela sempre tem historinhas para dizer assim: não tenho dinheiro, agora eu não posso, eu não tenho tempo, a minha vida é assim, assado. A sua mente, ela sempre vai ter histórias para contar. Enquanto você continuar validando essas histórias,
você vai continuar colapsando a realidade, porque novamente você é o observador que está colapsando aquela realidade. É. Né? Então, a gente precisa entender o seguinte: tudo é no universo. Quando a gente fala, vocês não levam a sério quando a gente fala sobre. Quando eu falo, principalmente, porque eu bato muito nessa tecla com os meus alunos, sobre sim a gente viver a melhor vida que a gente puder viver nessa realidade. Né? Ai, mas isso é Matrix, mas isso é não sei o quê. Gente, isso é a correspondência. Se você não vive muito bem aqui, me desculpa, você não vai viver muito bem em outro lugar. Porque, novamente, não é o ser estelar que você está dizendo que você vai contatar, que você contata, que vai te salvar. Na verdade, o que eu pude perceber, e o Igor pode confirmar, porque isso é uma coisa que a gente já conversou, eles estão, principalmente a parte estelar, tá? Eles estão nem aí se a gente tem dinheiro, se não tem dinheiro, se tem dor, se não tem dor, se tem problema, se não tem problema. Eles não estão nem aí, entendeu? Eles não entendem essa biologia dentro desse corpo, dentro dessa realidade. Então, só que isso é uma matemática universal, tá? Se uma vez que tudo é correspondência, se hoje os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações te levam para um lugar desarmônico, te levam para um lugar desconectado, te levam para um lugar escasso, te levam para um lugar de relacionamentos ruins, etc, etc. Ou seja, se você olha para sua vida e a sua vida não tá legal, por correspondência, você está cocriando desarmonia. E por correspondência, você vai trair o quê? O quadro que a gente chama de quadro obsessor. Verdade. Porque você vai conectar a estruturas energéticas dentro do seu campo vibracional que vão vibrar na mesma frequência que você está vibrando. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, por correspondência, quando você sai daqui, o que que acontece? Eu gosto muito que a minha professora de yoga, ela fala assim, ela é budista, né? E ela fala assim, no budismo eles falam sobre você aprender a pilotar o Boeing da morte, né? Por quê? Porque a mente é maluca. A mente, ela te leva para vários lugares, que é essa superposição quântica. Ela cria inúmeras realidades que você pode estar e você vai sendo jogado de um lugar para o outro. Aqui, querendo ou não, gostando ou não, assumindo ou não, o corpo ele te protege. Por quê? Porque o seu pensamento ele não se materializa na hora. O corpo ainda te dá essa coisa assim. Imagina se você pensasse, nossa, que raiva dessa pessoa, podia cair um raio na cabeça dela e na hora É isso que por isso a gente tá lascou. aqui. Então você não tem domínio da sua mente, da sua cocriação. A sua mente ela te leva a lugares inúmeros e você não tem domínio. Então você cocria desarmonia. Exatamente. Na hora que você for pilotar o Boeing da morte, que é a famosa passagem dos bardos que eu tanto falo, a sua mente não é os seres que vão enfiar hologramas, a sua mente vai te levar. Isso é só um plus, tá? Um bônus. Mas a sua mente vai te levar a vários lugares. Como é que você vai atravessar as dimensões e ir para um lugar mais harmônico se a tua mente está aqui, ó? Pam, 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 pam. Então você tem que aprender a se tornar um co-criador em vida. Você tem que aprender a acessar a resposta dentro de você. Você tem que aprender a confiar em você, no seu direcionamento, no seu acesso, na sua conexão, no que você consegue diariamente, em pequenas ações, transformar a sua vida. E esse é também o relembrar da consciência espiritual. Por quê? Porque sim, é um curso que vai te trazer um embasamento de conhecimento, porque afinal você precisa entender, né? O que, que existe além desse planeta, desse corpo, dessa família, dessa realidade, para você gerar esse gradiente cognitivo de entender essas inúmeras formas. Então, dentro do curso, a gente tem ali do colapso gravitacional, que na verdade é o que a gente chama de Deus, né? Dessa frequência energética que durante bilhões, trilhões de íons se desdobrou, se desenvolveu até o momento que chegou ao seu ápice, colapsou e gerou outras formas de experiência, outras formas de consciência, que foram gerando outras formas, que foram gerando outras formas e que assim sucessivamente aconteceu. Então a gente entende desde esse colapso do universo
até como que a gente veio parar nesse planeta, por que que a gente se perdeu aqui, por que que existe essa barreira de frequência, por que é a matriz de controle, o que que é o simulador. A gente vai ter ali, inclusive no último curso, eu pedi para o Igor, né, gerar imagens, que ele tem mais esses acessos do que eu, das raças estelares dentro da rota encarnacional, para que vocês possam entender essa assimilação de que não existe só humanos, de que não existe, que existe muitos seres e muitas raças, para que a gente tire o quê? Cada coisa tem uma estratégia específica, isso vocês não entendem. Existe um racismo estelar que não é um racismo terrestre, é um racismo estelar contra raças que a gente precisa desmistificar. Então, o relembrar ele é todo amarradinho porque ele vai desdobrando vários núcleos ali até ele chegar ao ponto dos códigos, que cada código vai ter um trabalho específico, tem código de limpeza profunda, que é o exemplo IONAC, tem código de trabalho terrestre, tem código de trabalho estelar, então você vai fazendo esse processo. E vai ter também a parte das práticas mediúnicas, que eu acredito que seja um grande diferencial do relembrar, mas que não são práticas mediúnicas para você fazer o quê? Ah, eu vou lá para o curso da Vicky, porque eu quero acessar o meu mentor, eu quero saber de onde é. Foda-se de onde é o teu mentor, desculpa, gente, a palavra. Mas primeiro você tem que aprender a acessar sua própria sabedoria, a elevar o seu gradiente de energia, a sustentar o seu campo, a integrar o seu campo. E aí os contatos, eles são naturais. Depois amanhã eu vou postar para vocês os depoimentos da galera. E é interessante perceber, quem já está mais preparado e fazendo um trabalho interno tem um super salto exponencial com esse processo do Tá relembrar. virando uma facilitação, né, para a pessoa, né? Mas para quem não tem, começa a desdobrar isso. Então, assim, vai fazendo um processo, né? A gente tem 30 dias depois de ativação, que são aqueles áudios gravados com as ativações. Então, são 30 dias fazendo todo dia esse processo. Então, imagina o quanto isso desdobra no seu campo, ativando um código ali que vai trabalhar na sua conexão e abrindo campo para você poder fazer essas conexões. E hoje, gente, se você for me perguntar, para mim não importa quem que está no meu campo, no sentido. Já teve várias pessoas que me disseram, inclusive o Igor ali, sua conexão já não está mais nem aqui, tipo, é um negócio além, né? Que eu não consigo nem decodificar o que é. Já teve pessoa que me disse que dentro da escala lá de Hawkins, de não sei o que, eu tô vibrando na frequência acima de 500 Hz, por exemplo, né? Que a gente tem até a partir de 500 Hz é a frequência do amor, da gratidão, de enfim, né? Mas para mim isso não importa. Não importa com quem eu estou falando. Importa porque isso é aparência. Importa o quê? Essa conexão, essa resposta que eu estou acessando, se é da minha consciência superior, se é de um mentor estelar, se é de um mentor terrestre, isso faz sentido para mim? Isso vai me ajudar? Isso vai me auxiliar a encontrar um caminho mais harmônico para minha vida, porque eu entendi que esse jogo aqui que eu estou jogando é o jogo que eu preciso aprender a me tornar um co-criador dentro dessa realidade. É isso aí. E, E é uma. e só para completar, é muito difícil, gente, se tornar um co-criador dentro dessa realidade. É difícil para um caramba. É difícil. Porque você tem que lidar com um corpo que foi formatado dentro da estrutura NAC para ser um corpo instintivo, um corpo que é controlável, manipulável. Você tem que lidar com o campo morfogenético, você tem que lidar com a matriz de controle que te bombardeia o tempo todo. Então, você conseguir sair de tudo isso e modificar a sua realidade dia após dia, pô, é um salto absurdo. Entende? É isso aí. E somente fazendo isso que a gente está falando, né? Eu acho que todo esse tempo que a gente está conversando aqui vai se resumir, para mim, é que para mim é muito simples, né, cara? É que nem eu falei esses tempos assim, cara, não adianta eu atender 10 pessoas no dia, os meus mentores já me falaram isso. Tu só tá fazendo teu trabalho aqui, como é que diz, teu trabalho braçal. Agora tu tem, além do teu processo como missão espiritual, tu tem o teu trabalho de experiência
né, humana e espiritual, e aí tu tem que trabalhar esses processos internos. Então, é bem interessante. Vicky, já tá dando 19h19, esperei dar 19h19. Eu gostaria que tu, né, a gente pode fazer outras lives também, mas eu gostaria que tu desse aquele merchan aí básico aí do curso do livro, pessoal que se interessar e quem quiser fazer alguma pergunta já pode perguntar também para a Vicky sobre o livro ou sobre o curso também, né? Como que faz, onde que se inscreve. Sim. O curso ele já vai ser esse final de semana, tá? Então, só tem até essa sexta-feira para se inscrever. Olha aí, ó. Correm que é as últimas vagas. É amanhã, hoje, né? Hoje, amanhã e sexta-feira. Uhum. O curso ele é ao vivo, online por enquanto, tá? A segunda ordem. Não fica gravado, então você tem que estar presente nos 2 dias. Vai ser sábado e domingo, das 9 às 18, tá? Vai ter sintonização nos 2 dias, tanto dos códigos quanto da sua conexão pessoal, né? Da ativação do seu próprio Merkaba, seu veículo de luz interno. O que eu posso dizer para vocês? Já disse bastante coisa aí do que tem, né, no curso, mas assim, esse curso, ele não é para qualquer um. E isso os meus alunos me falaram na primeira turma e eu falei, não, mas eu fiz com o objetivo de ser para todo mundo, né? E ele não é. Ele não é porque você tem que estar preparado para querer parar de buscar respostas prontas e usar o conhecimento para começar a acessar a sua automaestria. E não é todo mundo que está preparado para isso. É isso aí. Então, ele é um curso que realmente vai fazer uma diferença muito grande, porque, assim, além de todo o trabalho com as egrégoras, as sintonizações, você vai ter 30 dias ali de sintonização posterior ao curso, né? Então, você vai fazer o curso no final de semana e vai ficar 30 dias fazendo a prática que você vai ter no curso. Você vai ganhar um livro, então você vai receber o livrinho na sua casa, Legal. né? Dentro ali do curso também tem um cardápio detox. Quem fez esse cardápio foi uma nutricionista funcional. Por quê? Porque esse curso ele também, como ele tem um gradiente de energia que vai começar a mexer no seu DNA, GNA, enfim, você vai ver que você vai ter mudanças dentro da sua tolerância, de repente, a determinados alimentos, né? Então, esse detox ele é bem importante para a gente poder potencializar as conexões e preparar o seu corpo para receber esse novo gradiente de energia. Então, tem um cardápio ali detox dentro do curso para as pessoas poderem Olha aí, seguir esse cardápio isso é para purificar, tipo um né, bônus. o corpo. Isso, um bônus. Bom. Tem ali que eu deixei também para imprimir os símbolos em formato de tarô, Tá né? Até bom. não tô com aqui, tá comigo aqui, tá ali na minha sala, mas é em formato de tarô, então você vai numa gráfica, imprime, corta, e é em formato de tarô, e você pode usar esses símbolos. Depois que você finalizar os 30 dias, você vai entender qual símbolo eu tenho que ativar hoje, por quanto tempo, ou qual energia eu preciso trabalhar em mim. Então, você pode jogar esse tarô para facilitar, né? Tem um dos símbolos específico, que ele é uma mandala que você consegue utilizar para fazer um trabalho apométrico ali, né? Onde eu ensino como você pode fazer isso para limpar coisas mais profundas ali no seu campo. Então, ele é um curso de fato muito completo, Completo, né? né? E ele vai te dar uma base muito grande, assim, mesmo que você já venha num conhecimento com a espiritualidade, é o que eu digo, cada pessoa ensina de uma forma. E a minha forma de decodificar o conhecimento é única, porque ela vem com base no que eu aprendi, no que eu decodifiquei e experienciei na minha vida e no que faz sentido. E eu coloquei essa informação ali, né? Então, enfim, ele é um curso que eu sou suspeita para falar, porque não foi do dia para a noite que eu canalizei ele, não foi do dia para a noite que aconteceu. E eu sei o quanto esse trabalho ele é transformador. E em algum momento eu quis desistir dele e as minhas egrégoras disseram, não, porque esse trabalho não é para você.
Esse Ó, trabalho é para conduzir outras pessoas dentro do seu processo. E mais de uma pessoa já me disse que foi o melhor curso que elas já fizeram na vida, sendo que elas vieram de outras linhas que têm cursos muito sim. bons, entende? Ó, perguntaram aqui se o curso possui algum pré-requisito, formações. Não, não tem pré-requisito nenhum para esse curso, tá? Pode ser o primeiro curso que você faz, ou esse não tem pré-requisito nenhum. O que eu sinto assim, né, de eu ter lido o livro, né, eu não fiz o curso, mas eu li o livro, é que traz muito uma questão de uma alquimia interna e esse processo de cocriação muito forte, né, de tipo, de dar esse poder pessoal de volta que foi retirado de nós. Exato. Então, assim, eu acho que é uma boa base para quem está se sentindo perdido e não tá, sabe aquela pessoa que está fora de centro e sabe, e para um pouco de tipo, ah, mas a técnica tal, porque é vendido isso, gente. Ah, porque a apometria agora falando de tal, porque o multidimensional não sei o quê, porque o cara lá fala não sei o quê. Então, assim, quem quer, né, pelo menos que eu li ali, eu entendi muito bem isso, ficou muito específico isso para mim. Então, aí é uma indicação, né? Tem alguém que quer E assim, quem fazer. é novo na espiritualidade vai dar uma surtada. Vai Mas, surtar, porque vai acessar, vai tirar véus ali que vão mexer com várias crenças, dogmas e conceitos que até hoje você acreditou que era verdade. Mas uma coisa que eu sigo muito para minha vida e que trabalha muito o nosso ego é o seguinte: às vezes a gente sente de verdades, né? Então, não, mas eu aprendi, eu entendi que é esse o caminho e é isso que funciona. Funcionou até agora para a pessoa que você era, te trouxe o resultado atual. Mas para que você possa acessar novos níveis, você vai ter que baixar o seu ego e entender. Talvez não era bem assim. Eu preciso me tornar, eu preciso aprender coisas novas para que eu possa ir para o próximo sim, nível. Né? verdade. E aí a gente tem que entrar por esse processo de questionar as nossas crenças, né? E para acessar esses novos conhecimentos e testar na nossa vida, né? Gente, tem alguém que quer fazer alguma pergunta para a Vicky, para a gente poder encerrar? A gente vai fazer uma outra live aí do podcast, daí vai ser um só loucurada. Mas quem quiser fazer perguntas aí sobre o livro, ó, a Márcia Job falou: o que está mais me afastando hoje dos terapeutas e facilitadores é o ego. Isso, Vicky. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? 13 pessoas. Chegamos a quase 25 pessoas na live. Isso que a gente nem divulgou muito, né? A gente fez assim Não. bem tranquilo, mas quem assistir a live, né? Entra lá no perfil da Vicky, de repente a Vicky posta agora lá o link de novo. Acho que tu já postou ontem, se não me engano, tá postando essa semana, né? Pro pessoal que quer, ou vai lá, manda um direct também, né? Para Sim. poder perguntar, tirar Não, alguma. não, não me manda direct, porque eu não respondo ninguém. Ah, é, tu não responde direct, então manda. Mas assim, gente, tá tudo bem facilitado, tá? Link na bio, só entrar, tem todas as informações ali. Depois vai ser direcionado pro Hotmart, que tem toda a explicação ali, todos os materiais de apoio, vai ser direcionado para o grupo do Telegram, onde serão mandados links, né? Feitas comunicações para o curso. É, mas é isso, tá? Então, É um curso para quem sentir esse chamado assim, e eu sei que ele faz diferença, entende? Porque ele realmente são conhecimentos que fizeram diferença na minha vida e que fizeram diferença na vida de todas as pessoas que se conectarem. Mas a gente tem que sentir um chamado, e não só o chamado, a gente tem que decidir, né? exatamente. Porque na vida a gente gasta muita energia com muita coisa. Na Exatamente. verdade, só quando a gente decide, a gente se torna um observador que colapsa a realidade. E aí as coisas começam a andar na nossa vida. É isso aí, e tem razão. Então, Vicky, dá tuas considerações finais aí pro nosso público que ficou até o final, que gostou da live. Não é YouTube, mas se quiser compartilha com teu amigo aí. Eu tô É, bem. Agora eu não vou aparecer muito, mas quando eu aparecer, eu vou ser bem agora, como se fala, influencer. influencer, nem me fala, mas enfim. Ai, ai, mas assim, gente, se eu
pudesse dizer uma coisa, o que é mais importante, Vicky, nesse caminho ascensional? O que você consideraria que é mais importante nesse caminho ascensional? É vocês desenvolverem hoje a confiança em vocês mesmos. E essa confiança, ela só se dá pelo trabalho interno. Tudo aquilo que vocês forem fazer a partir disso, a partir do trabalho interno, do desenvolvimento de vocês, vai florescer. Porque é a verdade e o campo integrado de vocês. Então, hoje, não tem o que seja superior a isso. Entende? E a gente precisa entender o nosso ritmo. Entender Sim. o nosso momento. Entender o que faz sentido naquele momento. Porque a verdade é que a gente tem uma chuva de informações. Uma chuva de pessoas dizendo você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que seguir esse caminho. Aí a te diz uma coisa, a matriz outra, e o Instagram outra, e as pessoas e o fulano de tal te diz outra. E você sempre vai para o externo e se sente perdido. A resposta está sempre dentro de você. Você tem que aprender a se conectar com o seu corpo, com as suas células, com a sua consciência superior, com a sua sabedoria interior, com a sua equipe espiritual e tomar suas próprias decisões. No momento que você faz isso, você começa a trilhar um caminho de maestria interior. E aí, meu anjo, você aprende a dominar o Boeing da morte. Porque você vai estar passando pelo vale das sombras, independente de qual seja esse vale, independente das distrações que ele tenha, mas você sabe o seu caminho. Porque você aprendeu a fazer esse caminho. Então, independente do lugar onde você tem aqui, por mais desafiador que seja, você aprendeu a sair desse lugar. E isso ninguém te tira. Verdade, verdade. Nossa, fechou com chave de ouro, hein? Vicky, queria te agradecer então aí, né, em nome daí do pessoal que me segue aqui, gratidão ao teu pessoal, obrigado pessoal por você ter ficado então, né, e é isso, né, então é um convite aí, eu sempre digo assim, a gente indica aquelas pessoas que a gente confia, né, e a Vicky já me indicou, eu já indiquei ela aqui também, né, novas pessoas entraram no perfil aí também, quem quiser saber, entra no perfil dela lá, segue ela lá, tá tudo especificado, que nem ela falou. E é isso, galera. Por hoje, então, é só. E, bom, para quem vai para o curso, nos vemos no final de semana, né? E quem sabe a gente faz um podcast aí de assuntos malucos, né? Porque Dá mais, né? Dá mais tempo. É que a gente. é uma doideira. A gente tem muito assunto para falar. A gente vai bombolar isso daí mesmo do podcast. Sabe o que galera. eu acho legal a gente fazer? É fazer sobre acessos. Sobre acesso. Acessos que a gente tem, daqui a pouco, há uma semana eu compartilho um acesso que eu tive e a gente vai desdobrando ali. Olha aí, ó. E aí, outra semana tu compartilha um acesso que tu teve, a gente vai desdobrando os assuntos ali e vocês vão ver as maluquices que saem dessas conversas, gente. É uma coisa que dá um nó em vários neurônios nossos, imagina de quem vai estar ouvindo, né? Sim, a gente tem que... E Já é sei como eu digo, né? qual é o nome do podcast. Já veio. Acessos multidimensionais. Aí, ó, bora lá, vamos cocriar, né? Falamos de cocriação. Meu, eu tenho que ir lá que eu tô atrasado. Vai lá, que tu tem compromisso, tá bom? Gratidão infinita. Tchau, Vicky. Até a próxima. Valeu. Até mais.